noite, seja bem-vindo ao Bull & Bear. Esta quinta-feira era o dia D, o Banco Central Europeu esteve reunido, avançou com um pacote de medidas de estímulo à economia, em particular que consigam promover a concessão de crédito. O conjunto de medidas é ambicioso, envolvem redução da taxa diretora e taxa de juros negativa para os bancos que têm capitais parqueados junto da instituição. É sobre este e outros temas que marcaram o mercado esta semana que falamos com Diogo Santos Teixeira, Nuno Serafim e Carlos Almeida. Muito boa noite. Eu começo por ti, olhando já aqui para estas medidas do Banco Central Europeu, vem um pouco em linha com o que era esperado, talvez um pouco mais ambiciosa. Um bocadinho além da linha que era esperada, o conjunto dos analistas estava à espera das baixas de taxas e não houve grandes surpresas, está perfeitamente em linha com, digamos, a média das estimativas. Agora, o que era eventualmente menos esperado era que, de facto, avançasse já e de forma firme com um programa de recompra de ativos, e é isso que, nomeadamente, fez acelerar um bocadinho os mercados durante a tarde. Agora, para ser franco, ainda não vi em detalhe os valores que estariam em causa, mas o que é certo é que, independentemente dos valores, que podem sempre ser ajustados digamos, a prática do BCE é de ir por pequenos passos, geralmente. O importante é, sobretudo, ter passado a barreira, ou seja, ter demonstrado ao mercado, aos investidores, aos agentes económicos que o BCE está do lado definitivamente da luta contra a deflação, da luta contra um euro demasiado forte. Que, aliás, desvalorizou quase 1% na sequência. Sim, e é normal, quer dizer, estamos hoje com um euro que está basicamente à paridade que tinha em relação ao dólar há cerca de um ano. Portanto, não está num valor desvalorizado, ainda que estamos perante uma situação económica claramente mais débil do que a situação americana e com uma política, digamos, a favor de uma desvalorização do euro agora finalmente implementada por o BCE e, portanto, creio que ainda há muito espaço para o euro desvalorizar em relação ao dólar nos próximos meses e até ao final do ano não me espantaria haver uma redução da ordem dos 5 cêntimos em relação ao dólar. E isso é bom porque, de facto, as nossas empresas exportadoras a nível europeu estavam a enfrentar uma situação complicada, um mercado interno debilitado e um mercado externo com dificuldades em termos de níveis de preços, basicamente, do euro em relação às outras moedas. Portanto, isto tudo deveria, finalmente, ajudar, pelo menos, a travar o ritmo de descida da inflação. Estamos hoje na casa dos 0,5% em base anual, ou seja, estamos claramente numa descida perigosa para zonas onde o essencial é não entrarmos num círculo de antecipações negativas, ou seja, onde os agentes económicos atrasam as despesas, atrasam os investimentos à espera que haja uma nova descida de preços. Aliás, o discurso de Mário Draghi, já agora, do pouco que se ouviu do discurso dele, ia mesmo nesse sentido, de garantir que estas medidas eram para ter uma implementação num prolongado período de tempo, ou seja, dar a entender aqui que a taxa se vai manter realmente muito baixa. É preciso ver que quando a Fed implementou os seus primeiros programas de quantitative easing, a inflação americana só começou a recuperar ao fim de 12 meses. Portanto, ainda vamos ter, provavelmente, um período de indefinição em relação à taxa de inflação europeia e o fator principal, provavelmente, de recuperação da inflação a nível da Europa será uma eventual descida do câmbio em relação ao dólar. Ou seja, precisamos de importar um bocadinho de inflação. Caso não haja importação de inflação, é provável que se mantenha esta taxa muito fraca de inflação durante um período ainda de vários meses e, portanto, dificultando ainda mais, nomeadamente, o processo de redução do endividamento dos Estados, das empresas, dos particulares, porque sem inflação, de facto, as coisas tornam-se muito mais complicadas. 400 mil milhões, Carlos, é o valor aqui deste pacote de medidas anunciado por Mário Draghi, que, naquilo que diz respeito ao estímulo à concessão de crédito, deixa de fora os ativos de imobiliário, de casas, de crédito à habitação, para os bancos conseguirem aceder ao financiamento junto do BCE. É este tipo de medidas que, de facto, pode revitalizar aqui a concessão de crédito às empresas?
Essa é a questão que se coloca neste momento, até que medida é que as próprias empresas, a maior parte, isto no espaço europeu, elas também estão, de certa forma, necessitadas desse mesmo capital. É claro que em Portugal há evidências disso mesmo, mas olhando para o espectro daquilo que é a Europa, muitas vezes verificamos que as próprias empresas também não são elas que veem perspectivas económicas de forma atrativas que lhes levem a pedir esse mesmo crédito. E isto é aquela questão dos mecanismos de transmissão que se tem falado sobre estas mesmas medidas, no sentido até que ponto é que estas taxas negativas e estes mesmos programas depois são traduzidos para aquilo que é a realidade da economia do dia-a-dia, juntamente das empresas. E essa é a grande questão que neste momento está a ser colocada sobre a aplicação do modelo. Creio que uma vez mais Mário Draghi, no pleno das suas palavras, reagiu e comunicou muitíssimo bem junto do mercado. E creio que neste momento a melhor arma que o BCE tem continua a ser a comunicação e a gestão das expectativas dos investidores, mas Mário Draghi continua aqui, de certa forma, condicionado face às condicionantes também, elas próprias, face à redundância, sobre aquilo que é a zona euro. Nomeadamente da forma como, num espaços cada vez mais diferentes, conseguem passar essas mesmas políticas. E neste momento, obviamente, que esta gestão de nova entrada de liquidez, a compra também da asset-backed securities, que ela vai começar a dar agora os primeiros passos, foi de certa forma muitíssimo bem incorporada por parte do mercado e agora vamos ver até que forma é que as empresas, elas próprias, também vão beneficiar disto. E há aqui um aspecto importante também, que é de que forma é que os bancos vão incorporar nos seus balanços o risco dessas mesmas empresas. Se por um lado as empresas têm que estar preparadas para apresentar as suas contas devidamente apresentáveis, se eu poderia dizer, para diminuir o seu nível de risco perante os bancos. Os próprios bancos, eles também estão neste momento num processo de reforço de capitais. De certa forma, estas medidas hoje de Mário Draghi seriam, sem dúvida nenhuma, muitíssimo bem recebidas junto do mercado. Timing. Não propriamente o mercado, mas o momento que é relativamente à liquidez. Isto é, há necessidade de injetar liquidez. Mas, no entanto, neste momento, o problema dos bancos não é propriamente a liquidez. O problema dos bancos, neste momento, é capital, fruto de imposições regulatórias que, neste momento, estão a reforçar o capital. Em certa medida, de manhã, os bancos são forçados a reforçar capital e, à tarde, são forçados a injetar dinheiro na economia. E é exatamente estes momentos, muitas vezes contraditórios, que poderá dificultar estes mesmos mecanismos de transmissão e depois chegar à economia real esse mesmo crédito junto das empresas. Fazia sentido, então, de alguma forma, não que isso esteja em cima da mesa, mas adiar aquilo que têm sido as metas em matéria de reforço de capitais para a banca? Acho que neste momento é irreversível. O momento, da forma como está, o Asset Quality Review dos ativos da banca, os stress tests estão a decorrer, e o Basileia 3, neste momento é muito difícil. Não há, digamos, mesmo em termos políticos, espaço para o fazer. Eventualmente, há este tipo de medidas que são as medidas possíveis nesta mesma altura, mas é preciso ver que isto tem que ser um processo, de certa forma, dinâmico entre os vários agentes, quer do ponto de vista da regulação, quer do ponto de vista também dos governantes, porque uma vez também estamos aqui condicionados à questão da austeridade e ao reforço da carga fiscal que neste momento os agentes económicos são forçados, que ele sim, eventualmente, este é o principal driver que condiciona a existência de uma maior procura por parte de crédito, essencialmente nas famílias, essencialmente nas empresas, em que elas já num estado de aumento da austeridade, de reforço da carga fiscal, elas próprias se sentem condicionadas para aumentar os seus gastos, para aumentar os seus investimentos e, obviamente, que isto condiciona um pouco, no final do dia, toda esta dinâmica de aumento da atividade económica, que é aquilo que se pretende. Nuno, olhando aqui para o detalhe das medidas, uma delas é a tal cobrança aos bancos para terem o dinheiro parqueado junto do Banco Central Europeu. Era muito sobre esta medida que se especulava antes da reunião desta quinta-feira. Isto produz efeitos práticos, de facto? Ou acreditas nisso? Sim, vamos lá ver. Todas estas medidas, de uma forma geral, creio que o Banco Central Europeu veio um pouco mais longe do que era expectável nesta fase do campeonato. Até porque nós sabemos, apesar de haver grandes preocupações relativamente à taxa de inflação, que é muito baixa e já com níveis enfim, muito preocupantes que até indiciam riscos de deflação,
A verdade é que, por outro lado, na Alemanha não existem tantos problemas, existem mais preocupações relativamente, e uma visão diferente relativamente à estabilidade dos preços. Agora, portanto, aquilo que foi feito foi bastante agressivo, nomeadamente no programa de compra de ativos, onde, enfim, é um programa de compra de ativos um pouco mais alargado do que aquilo que era suposto, incluindo asset-backed securities e mortgage-backed securities, e isso é bastante positivo e, portanto, eu creio que o mercado vai impactar bem este tipo de decisões. Agora, o impacto deste tipo de medidas não é imediato, nomeadamente a taxa de depósitos. A taxa de depósitos é uma medida, enfim, em valores negativos, que em teoria faz todo o sentido, e já falámos sobre isso várias vezes, e no passado até esta medida eventualmente já poderia ter sido adotada. Agora, obviamente, é uma medida não é completamente convencional. Aliás, os próprios sistemas dos bancos não estão, muitos deles, preparados para fazerem cálculos de taxas de depósito negativas. Portanto, a operacionalidade, a pôr em prática uma decisão deste tipo não é propriamente uma medida muito convencional e, portanto, é normal que se levantem dúvidas relativamente à sua eficiência e aos problemas que, entretanto, possam causar. Não existem grandes, por exemplo, nos Estados Unidos isto não foi implementado. Foi implementado, de facto, um programa gigante de compra de ativos, foi implementado taxas de juros a nível zero, mas taxas de depósito negativas dos bancos comerciais junto à Reserva Federal não foi implementado. Acho que só a Dinamarca, se não estou a Dinamarca erro, e a já Suécia. chegou a fazê-lo. E a Suécia, o Riksbank, nos anos 90, com a crise financeira, com a crise bancária sueca, também foi uma situação que foi testada. Agora, sob o ponto de vista teórico, faz todo o sentido, ou seja, os bancos, de facto, as autoridades monetárias entraram num programa e numa política de grande expansão monetária e de criação de massa monetária. A simples criação de massa monetária não significa que essa massa monetária vá ser drenada para aqueles que precisam dela, para os consumidores ou para os investidores. É preciso, por um lado, que os bancos, que são uma entidade que está no meio entre a autoridade monetária, os consumidores, os investidores, os aforradores, os consumidores e os investidores, no meio, queira emprestar esse dinheiro, por um lado. Por outro lado, é preciso que as empresas que investem queiram, ou os consumidores, queiram consumir ou queiram investir através de acesso ao crédito. E, portanto, nós sabemos que não é o simples facto de haver criação de liquidez, que essa liquidez vai ser utilizada pelos agentes económicos. Mas, enfim, os bancos centrais e as autoridades monetárias têm também como objetivo criar incentivos para que os agentes económicos atuem em determinada direção ou orientação. Portanto, nós sabemos, de facto, isto não estamos aqui numa situação de causa e efeito imediato, mas a verdade é que, a médio e longo prazo, os agentes económicos tendem a atuar de forma racional e, portanto, tudo leva a crer que um banco, entre ter a opção de parquear o dinheiro junto do Banco Central Europeu com uma taxa negativa, ou seja, é-lhe oneroso ter este tipo de operação ou tomar algum risco numa operação de crédito junto de uma pequena e média empresa, provavelmente vai preferir tomar mais algum risco. Portanto, não são situações ou não são soluções que tenham um impacto imediato na atuação dos agentes económicos, mas a médio e longo prazo, e considerando que a médio e longo prazo todos os agentes económicos têm ou atuam racionalmente, pelo menos em média, e visam o lucro, será uma solução que eventualmente poderá vir a trazer, ou muito provavelmente poderá vir a trazer benefícios, considerando precisamente os problemas que o Banco Central Europeu quer ultrapassar com este tipo de medidas, que são basicamente níveis de concessão ao crédito, nomeadamente às pequenas e médias empresas, muito baixos e uma taxa de inflação também muito preocupante. Nos últimos surveys que houveram junto de empresários e investidores, especialmente, isto é um problema especialmente notado na periferia, mas mesmo nos países core, Alemanha, França, Holanda, Áustria, algumas empresas disseram que os maiores constrangimentos que têm para desenvolver a sua atividade é, neste momento, a concessão ou o acesso ao crédito e o acesso a capital. Portanto, de certa forma, este tipo de medidas poderá facilitar a resolução deste problema, que é um constrangimento importante. Como nós sabemos, as pequenas e médias empresas são o motor das economias periféricas. No caso português isso é bem evidente, mas também, enfim, na Alemanha menos, mas na Europa toda são a grande mola de criação de emprego, que, enfim, é um dos grandes problemas nesta economia nos dias de hoje, normalmente dos países periféricos. Diogo,
Isto acaba por resultar também numa certa transferência de risco dos bancos nacionais para o Banco Central Europeu a partir do momento em que o colateral para ter empréstimos é o risco das pequenas e médias empresas. Vamos passar a ter um Banco Central Europeu mais exposto? O risco fica no banco, ou seja, não é porque estamos a dar um colateral sobre um empréstimo que deixamos de ter esse risco. Só que, de certa forma, está um bocadinho partilhado, porque se de facto o banco desaparecer por causa de falência, de incumprimento, fica o BCE com o peso desses ativos que deixaram de valer o que valiam. Mas o risco continua a estar do lado da banca. E, aliás, é preciso lembrar que o problema, como já dissemos, da concessão de crédito na zona euro é um problema extremamente complexo porque as situações e as realidades de país a país são muito diferentes. Portugal é um dos países da Europa onde os atores económicos, no seu conjunto, estão os mais endividados. Portanto, para além de termos o Estado com um peso de dívida extremamente elevado, temos os particulares e temos as empresas e, portanto, o conjunto faz que estamos não sei se estamos na segunda posição ou estamos nos 3 primeiros, basicamente, da zona euro em termos de peso do crédito no seu conjunto. Falou para nós, mas também falou para a Alemanha, a dizer, nomeadamente, que não iria, se não me engano, aceitar empréstimos de casas relativos a imobiliário, portanto, enquanto colateral. Significa o quê? Significa que quer canalizar os empréstimos não para o consumo privado, não para a compra de casa, mas sim para as empresas, sim para o investimento, sim para o que é produtivo. Porque não faria sentido, de facto, continuar a fazer, a endividar, basicamente, as famílias e os Estados, já agora também, de forma não controlada, nomeadamente em países como Portugal, e, ao mesmo tempo, não estar a ajudar as empresas. Ou seja, basicamente as empresas estiveram a sofrer de uma situação que foi criada pelo conjunto dos atores económicos e que convém agora resolver, criando incentivos para que o crédito seja canalizado apenas para as empresas, basicamente. Portanto, isto é que é a solução que o BCE está a tentar trazer, é tentar orientar o dinheiro para os sítios onde ele é mais preciso, não está a financiar Estados, não está a financiar particulares, está a financiar a economia produtiva. E, portanto, a partir daí, em Portugal, temos que também, eventualmente, tomar medidas para que a poupança também seja canalizada para o bom sítio. Porque é que Portugal consegue ter um endividamento tão elevado? Porque também tem uma das taxas de depósitos em bancos mais elevadas. Taxas em termos de remuneração, mas, sobretudo, percentagem dos ativos dos particulares que estão em depósitos bancários, em vez de estarem em ações, em obrigações, em produtos financeiros no seu conjunto. Sim, e, portanto, porque às vezes ouvimos isso mesmo. Ouvimos que os portugueses conseguiram recuperar a sua taxa de poupança mesmo na altura de crise, o que nos deixa baralhados, porque não ouvimos dizer que somos os mais endividados. Mas puseram também a poupança eventualmente no sítio errado, ou seja, estão a poupar em depósitos a prazo, em vez de estarem a poupar em ativos produtivos, que é basicamente ações de empresas, eventualmente obrigações, que estão a financiar a economia. E, portanto, a ideia é também, eventualmente, diferenciar fiscalmente, porque não, incentivar a poupança de longo prazo, a poupança que vai para a economia e não a poupança que vai, digamos, de forma indiferenciada, financiar a banca, que por sua vez concede crédito ao consumo, porque é muito remuneratório, concede crédito aos particulares e concede também, felizmente, um bocadinho, crédito às empresas. Mas se quisermos, de facto, fazer um bocadinho o trabalho que o BCE está a fazer a nível da zona euro, deveríamos ter, em Portugal, uma diferenciação da fiscalidade entre fiscalidade que vá para os depósitos, digamos, para os ativos sem risco, entre aspas, nomeadamente financiamento à banca, versus o que é poupança de longo prazo, financiamento à economia, financiamento às PMEs. Ao invés, sempre que há uma crise, o que se faz é cortar os benefícios fiscais aos outros tipos de poupanças. De forma um bocadinho indiferenciada, quando deveria ter ficado, de facto, um bocadinho distinto. Mas, no entanto, ainda há incentivos fiscais, nomeadamente
PPRs, que são os únicos produtos em Portugal que ainda oferecem, com os seguros de vida, uma fiscalidade vantajosa e que, por essência, são ativos de longo prazo que estão investidos em ativos financeiros e, portanto, em ativos produtivos. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Tenho ideia, corrijo-me se estiver errada, que em França já se tinha feito aqui um certo ensaio em obrigar, de alguma forma, a banca a conceder empréstimos às pequenas e médias empresas. Em contrapartida da ajuda do Estado. Em contrapartida da ajuda do Estado. Funcionou? Funcionou, mas temos que perceber que a banca em França tinha dificuldades, entre aspas, de tesouraria de capitais. Aliás, não eram dificuldades em termos de capitais próprios, porque conseguiram relativamente facilmente os seus aumentos de capital na altura, mas sobretudo dificuldades de tesouraria no pico da crise. E de facto o Estado veio dar o seu apoio, nomeadamente aos bancos que tinham menos acesso aos mercados internacionais. Foi um processo muito difícil e muito de controle local, de tentar perceber se sim ou não as empresas conseguiam ter acesso ao crédito e, portanto, havia uns representantes do Estado junto da banca e junto dos quais os empresários podiam vir queixar-se, entre aspas, de não ter acesso, exatamente, não ter acesso ao crédito. É um processo que, sobretudo psicologicamente, permitiu que o setor financeiro no seu conjunto tomasse as iniciativas por conta própria de ajudar, de apoiar e de continuar a financiar as empresas e não esquecendo completamente a sua função, de facto, de financiamento da economia. Exatamente. Carlos, olhando aqui ainda para outras medidas, nomeadamente a redução da taxa diretora para 0,15%. Esta sim é uma medida que, desde que começaram estas reduções, muitos questionam se reduções adicionais trazem algum benefício para a economia, benefícios reais. Traz ou não traz? É a chamada armadilha da liquidez. Neste momento não temos qualquer tipo de sensibilidade dos agentes económicos a pequenas variações dessa mesma taxa de refinanciamento ou taxa diretora do BCE e, de facto, marca mais a carga simbólica de que é o mínimo histórico alguma vez praticado por parte do BCE do que propriamente a taxa em si. É mais uma sinalização que o BCE diz que está a fazer tudo o que é possível para controlar e para, de certa forma, revitalizar um pouco a atividade económica e, por sua vez, também melhorar os níveis de inflação, do que propriamente o impacto em si, propriamente dito. Diria que não é... Não é por isso que a prestação da casa vai baixar? Não, longe disso, porque neste momento estamos em níveis praticamente mínimos e, obviamente, qualquer alteração não tem impacto no dia-a-dia das pessoas. Este programa foi à americana, este do BCE de hoje? Não, ainda é cedo, mas, de certa forma, Mário Draghi começou a desbravar terrenos que eventualmente não estavam no pensamento de primeira linha da maior parte dos agentes económicos e apanhou obviamente de surpresa esta intenção relativamente ao asset-backed securities de começar a desenvolver por aí, embora creio que ainda vai haver mais hoje uma conferência de imprensa de Mário Draghi que poderá inclusivamente avançar um pouquinho mais por nós sobre esses mesmos programas. Mas sem dúvida nenhuma que neste momento continua como pano de fundo essa hipótese de quantitative easing por parte do BCE. Sendo certo que as particularidades do BCE não o permitem de uma forma simples e também as especificidades da própria zona euro é completamente diferente daquilo que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quase 70% do financiamento da economia advém dos mercados de capitais e temos o lado inverso na zona euro. 70% do financiamento é via sistema bancário. E, obviamente, os asset-backed securities advêm exatamente daí. É para que os bancos consigam tirar esse risco do seu capital, consigam externalizá-lo, neste caso, no BCE, para que depois tenham mais capital para depois injetar mais na economia. É um pouco esta a linha de orientação, ao mesmo tempo conjugado com o facto de ter taxas de juros negativas, que consiga canalizar para a mesma economia. Mas agora vamos verificar os efeitos práticos. Há pouco era referido relativamente à taxa na Suécia e na Dinamarca, taxas de juros negativas, mas é preciso ver que essas taxas de juros negativas tiveram um propósito essencialmente de controlar questões cambiais, enquanto que aqui é essencialmente uma questão de controlar a injeção de capital na economia através da injeção de crédito, o que é completamente diferente e nunca foi testado anteriormente, mas
o BCE está a dar os passos importantes para que tendemos para aquilo que foi um pouco um sistema à americana, apesar de haver grandes diferenças entre aquilo que é, por um lado, o mandato do BCE e, por outro lado, aquilo que era o mandato da Fed, e também os graus de liberdade do BCE são muito menores face àquilo que é a Fed. O que não deixa de ser curioso, porque quando começámos todo este processo de crise financeira, ainda com Trichet no Banco Central Europeu, passámos aqui muitas semanas a dizer mas o BCE não pode fazer mais, mas foi sempre fazendo mais um bocadinho. Quem olha para o BCE de hoje, desta semana, qualquer semelhança com o BCE de Trichet é pura coincidência. Sim, mas são pequenas conquistas, mas também tem a ver de facto com a evolução do contexto económico dentro da zona euro. Não é? As coisas têm-se vindo a deteriorar de uma forma bastante significativa. E houve, de facto, uma altura em que o Sr. Mário Draghi intervinha de forma bastante assertiva, utilizando a bazuca, aquilo que podia utilizar e aquilo que não podia utilizar, ou então a zona euro esteve à beira do colapso. Não nos podemos esquecer disso há pouco mais de 2 anos, que houve aqui um risco significativo de desintegração e, portanto, de certa forma, o Banco Central Europeu teve que se adaptar às circunstâncias. Portanto, na altura do Sr. Trichet, ele enfim, atuou com a informação que tinha disponível na altura. Era uma pessoa muito mais alinhada com os interesses e com a linha política monetária alemã do que propriamente o Sr. Mário Draghi. Portanto, eu diria que, mas enfim, considerando o contexto em que o Sr. Trichet governou o Banco Central Europeu, não lhe podemos também estar a apontar o dedo como tendo provocado algum problema, alguma entropia neste processo. Tivemos uma crise de facto muito grave e de facto isto teve que ser respondida com situações perfeitamente anormais e que não estavam dentro da política de atuação normal do Banco Central Europeu. Enfim, hoje o Banco Central Europeu atuou de forma bastante agressiva em 4 frentes, portanto baixou a refi rate, enfim, terá neste momento um impacto marginal, tal como o Carlos disse, a sensibilidade dos agentes económicos às alterações da taxa de juros, quando estamos praticamente em níveis de taxa de juros zero, é muito reduzida, reduziu a taxa de depósito para valores negativos, implementou um programa de compra de ativos um bocadinho mais alargado do que era suposto, utilizando um programa de ativos onde inclui os asset-backed securities, vai alargar o programa das LTROs, mas mais importante, eventualmente mais importante, será o abandono das operações de esterilização de injeção de liquidez. Portanto, vai haver mais moeda a circular. Vai haver mais moeda a circular, ou seja, no passado, todas as injeções de liquidez, todos estes programas de LTRO, todos estes programas de compra de ativos, enfim, toda a liquidez que foi injetada pela autoridade monetária, excepcionalmente no sistema, para responder a questões, enfim, de uma crise mais agudizada e de falência do sistema financeiro, foram, de certa forma, enfim, para um pouco também acalmar os interesses alemães e a visão alemã do que é uma política monetária ótima, foram acompanhadas sempre por operações de esterilização, de absorção dessa liquidez em excesso. Mas com a inflação a 0,5% deixou de haver essa preocupação. Não faz sentido absolutamente nenhum fazer isso. Portanto, o fim das operações de esterilização é também um dado aqui importante nesta equação. Agora, mais uma vez, vamos ver. Ou seja, eu acho que é um sinal muito positivo, tal como eu disse há pouco. Os agentes económicos tendem a acomodar-se às situações e tendem a atuar de forma racional. Agora, nós sabemos, por exemplo, que a criação da riqueza é uma função de consumo e de investimento. O consumo, enfim, mantém-se mais ou menos estável e a criação de riqueza tem muito mais a ver com o consumo do que com o investimento. 70% dos países da OCDE, a criação de riqueza tem a ver com o consumo e não com o investimento. Mas sabemos que o consumo é uma variável muito mais estável do que o investimento. E sabemos que o investimento é uma função normalmente de outras 2 variáveis, que basicamente são as expectativas dos agentes económicos em criar riqueza e ao custo do capital. E o que estamos a ver o Banco Central Europeu a atuar é claramente neste sentido, tentar modular as expectativas de crescimento, ou tentar injetar melhores expectativas de crescimento para os agentes económicos, para que eles possam, de facto, socorrer-se e tentar pedir crédito à banca. Por outro lado, fazer com que a banca tenha uma maior capacidade ou tenha mais incentivos para emprestar dinheiro.
para que, enfim, de facto, esta variável que apesar de ser menor e ter menor impacto na criação de riqueza, mas é mais volátil, portanto, é esta, neste momento, que está a fazer com que as economias core, e nomeadamente a economia europeia, cresçam a um ritmo bastante apático e, portanto, por conseguinte, também os preços tenham tido a evolução que têm vindo a ter nos últimos tempos. Portanto, eu creio que isto é bastante positivo. Agora, são medidas que vão demorar a ganhar tração e, eventualmente, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, vamos ter, se calhar, já um impacto mais positivo, mas, de certa forma, eu acho que não se podia esperar mais do Banco Central Europeu nesta fase. Mas são medidas que já tiveram impacto nos mercados, é sobre isso que falamos na segunda parte deste Bulletin.